Arro, aqui é Selene de Hecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Bem, diante de todo esse turbilhão de acontecimentos, né, que a gente está vendo aí no dia de hoje, a respeito da política, eu resolvi fazer uma tiragem sobre o segundo turno e compartilhar com vocês, tá? Eu usei alguns oráculos e vou passar aqui individualmente cada um deles. Vamos começar com o Lenormand, tá? O Lenormand diz que para o Lula, as possibilidades do Lula ganhar são através da carta da mulher, mas a carta do caixão, tá? A mulher, ela traz essa energia de gentileza, de nutrição, de carinho, de atenção mesmo, do cuidado com a população, né? Que isso é bem a característica mesmo que o Lula já tem, né? Aí a gente tem aqui, junto com a carta da mulher, a carta do caixão, tá? O caixão fala sobre fins, fala sobre doença, fala sobre luto. Então é importante que o Lula tome cuidado com a saúde nessa fase final aí, com a segurança dele, porque a gente já tá vendo que o bicho tá pegando aqui, né? Também pode estar falando o caixão aqui, né? Porque a gente não tá vendo muita diferença, né? Parece que estacionou a posição do Lula nesses 45%, nessa faixa aqui, não tá tendo muita diferença, né? Mas o importante a gente tem aqui para colocar é que é necessário que o Lula realmente se cuide, que ele cuide da segurança dele nessa reta final, porque, enfim, a gente está vendo o que aconteceu hoje aí na justiça. Agora, em compensação, a gente tem aqui nessa leitura uma carta oculta. O que é a carta oculta, Selene? Eu somei o 29 da carta da mulher, mais o 8 da carta do caixão, e reduzindo, chegamos à carta do buquê, tá? Que é uma carta de sucesso, que é uma carta de surpresas agradáveis, né? De generosidade. Então, dentro desse panorama, eu entendo que a campanha do Lula vai ser bem sucedida, tá? Porém, tem essa questão aí que a gente tem que se preocupar com a questão tanto da saúde quanto da segurança do Lula, tá certo? Agora vamos fazer a leitura aqui para o Bolsonaro nessa reta final aqui, tá? A possibilidade dele ganhar. Voltando aqui ainda ao Lula, a gente tem aqui a carta da mulher, então isso traz traz uma força muito grande das mulheres no voto para ele, né? Pode ser que as mulheres, que tragam essa força nessa reta final para o Lula. Agora, para o Bolsonaro, a gente tem aqui as cartas do lírio, da raposa, nessa tiragem dele, tá? Bem, o lírio a gente já vê aqui essa questão do pessoal mais tradicional, tá? De repente o pessoal de mais idade, as pessoas mais conservadoras é que vão trazer esse tom para a campanha dele aqui. No final, como sempre trouxe, né? Como a gente sabe que ele sempre trouxe, sempre foi dessa forma, a questão do eleitorado dele, né? A gente tem essa questão mais forte para esse tipo de turma, tá? Porque o lírio fala muito sobre o pessoal de mais idade mesmo, sobre pessoas mais conservadoras. Junto com o lírio a gente tem a raposa fala em traição. E dentro dos outros oráculos que a gente viu aqui anteriormente, vocês vão ver que essa possibilidade de traição ao Bolsonaro, ela vai acontecer, ou que o próprio Bolsonaro venha a se trair dentro dessa história toda, tá? Porque a raposa, ela tem essa questão muito clara, tá? Sobre querer se dar bem. Pode ser que ele mesmo se enrole tentando se dar bem nessa história toda, né? Para tentar sobreviver a isso tudo, né? Dentro disso tudo que aconteceu, né? Dessa superfaturamento de vacina, tudo isso. Então ele vai continuar querendo iludir esse povo dele aí, tá? Vai querer continuar usando a esperteza dele para poder
manipular essas pessoas. E a carta oculta da soma da carta do lírio mais a carta da raposa, eu chego na carta do caixão, que também fala sobre uma finalização, né? Para o Lenormand, a gente tem aqui mais favorável para o Lula, tá? Só que a gente não pode subestimar essa história toda. Como conselho para o povo, a gente vai ter aqui a carta do cachorro mais a carta do cravo, que em alguns decks é a carta do trevo, tá? O que o povo precisa fazer? É hora de usar o faro, né, para começo de conversa, né? Vamos usar o faro para ver o que realmente presta para a vida da gente, tá? O que realmente vai ser bom para a gente, o que realmente vai trazer um crescimento para nossa família, para o país, para trabalho, para saúde, para tudo isso, porque a gente precisa de muito mais do que a gente está vendo, né? Por mais que você, né, tenha de repente votado no Bolsonaro até no primeiro turno, é isso mesmo, sua família está tendo tudo o que ela precisa, você está tendo realmente uma troca nisso tudo, né, nessa energia toda que você despende para ele. Pensa a respeito dessa devoção dele aí, que você tem a ele, né? E inclusive essa devoção que se tem é que realmente está trazendo esse resultado dessas eleições, porque essa devoção do Bolsonaro está fazendo muita gente cega. E muita gente, ao contrário, né, que tá apoiando o Lula, é gente que tem críticas a ele, inclusive, mas a gente não quer mais viver dentro dessa situação que a gente está vivendo, que é uma situação realmente, né, não tem para onde fugir, só piora. Agora essa coisa da diminuição do salário mínimo, né, não adianta ficar resistente a mudanças não, tá, gente? A gente tem que ser mais flexível, a gente tem que dar um voto de confiança para que a coisa aconteça da melhor maneira para todos nós. A gente tem que acreditar num futuro melhor e não ficar, né, agarrado a um barco furado, tá certo? Aí a gente tem junto aqui com o cachorro a carta do trevo ou do cravo, né, que é o que eu tenho nesse baralho aqui que eu estou usando. Essa carta fala de pequenos obstáculos, tá? O trevo ele fala sobre pequenos obstáculos, mas que trazem, que tem curta duração. Então a gente tem que entender que se a gente fizer a coisa certa, o povo, né, a gente tem uma oportunidade para poder superar isso tudo, né? O trevo ele traz boa sorte, tá? O cravo é uma planta mágica também de proteção. Então pensa a respeito disso tudo. Pode ser que a gente tenha essa oportunidade de virar esse jogo, de mudar isso tudo que a gente está vendo, que realmente está sendo péssimo para todo mundo, tá? E dentro da soma delas duas, a gente tem a carta oculta justamente do jardim. O jardim, ele traz essa energia também ai, gente, fugiu a palavra agora, mas de compartilhar com outras pessoas, de estar junto com outras pessoas, traz momentos felizes. Então pensa bem nessa questão, nessa oportunidade que a gente tem, tá? Observa tudo que está acontecendo ao seu redor para ver se é isso mesmo que você quer, se esse é o país que você sonhou, se você está tendo um bom emprego, se você está tendo uma carga horária justa, se você está recebendo um dinheiro justo pela sua força de trabalho e etc. Dando prosseguimento, nas runas dos dragões, a gente tem aqui para o Lula, a possibilidade do Lula ganhar. A gente tem a runa Ratanen mais a runa Taan. O que a gente vê aqui? A gente vê um crescimento lento nessa história do Lula, mais uma vez aqui nessa leitura. Porém, tá estável, né? Estabilizou e tal. Tá tendo uma coisa, tá meio parada e tal. Tá meio... os dragões estão colocando aqui que tá tudo meio enevoado, que a gente não tem nada assim muito certo para poder falar, vai ser tal coisa que vai acontecer. Tá mostrando que pode acontecer tanto a nosso favor quanto contra ainda, tá? Só que tem uma coisa, a aposta pro Lula aqui nessa história é jogar com os nossos sonhos, pra gente poder ver o Lula ganhando, né? O que o Lula já fez pela gente, né? O que ele pode utilizar como sonho? Já a campanha do Bolsonaro é só ódio, né? Só arma, só essa coisa toda. Já a gente tem que acreditar realmente
no Brasil que a gente sonha, e a gente só vai ter com essa união mesmo, né? Essa união ampla, essa frente ampla do Lula, tá? Quanto ao Bolsonaro, não subestimem. Os dragões estão aqui mostrando o Shaan, mais uma outra runa aqui que se chama Liwain. A gente está vendo aqui que Bolsonaro tem muita energia ainda para fazer muita besteira, tá? Só que da mesma maneira que ele tem essa energia e essa agressividade, essa energia ela chega desarrumada, ela chega caótica, ele não sabe organizar as coisas direito. Então isso aí pode tanto ajudar quanto atrapalhar ele, tá? Para essa massa que segue ele, tudo que ele fala eles batem palma. Agora, para quem tem um pouco de massa cinzenta, tá vendo que ele abre a boca mais do que deve, ele se entrega nessas coisas todas, né? Ele mesmo joga contra ele. Como conselho para o povo, os dragões estão dando aqui a pedra Atihan, mais a pedra Kaigus, ou Keigus, eu não sei como é que é a pronúncia, tá? O conselho é para o povo se organizar para ir atrás do que quer, tá? E é melhor a gente se organizar agora, enquanto a gente tem a força aqui, que a gente tem uma arma, que é a arma do voto, do que deixar a coisa passar e a gente desandar de vez, ver tudo perder de vez, ver tudo... a gente perder a mão e não sabe nem se vai poder se organizar depois, né? Se a gente vai ter segurança para poder protestar depois. Então, a gente tem essa oportunidade agora, tá certo? Prosseguindo com as pedras das bruxas, a gente tem pro Lula a pedra da aliança e a pedra da estrela. Olha só a estrela. Essas alianças que o Lula fez, elas podem trazer... realmente frutos bons, segundo as pedras das bruxas, tá? Essa união de pessoas, pode ser que surja mais gente ainda nessa última semana, pelo que a gente tem aqui, e o negócio é apostar realmente no sonho das pessoas, na esperança que a gente tem de um país melhor para o Lula trazer um bom resultado na campanha dele. Quanto às possibilidades para o Bolsonaro, a gente tem aqui a encruzilhada, mas a foice. São duas pedras com energia bastante negativa, tá? Que fala sobre cortes, inclusive, fala sobre separações. Então pode ser que tenha um rompimento aí com algum aliado importante dele. Isso pode ser bem pesado essa semana para ele. Pode ser até mesmo essa prisão aí do Roberto Jefferson também, né? Que possa ser... essa questão desse corte aí na campanha para o Bolsonaro, segundo a pedra das bruxas. Como conselho para o povo, o que a gente quer, a gente tem aqui a pedra da colheita mais a do sol. Então, se a gente quer uma boa colheita, a gente vai precisar trabalhar para isso, tá? Assim como a gente tem uma mudinha, a gente tem que proteger da tempestade, a gente tem que trabalhar para poder colher mais tarde. Então, para a gente ter dias melhores, a gente realmente vai ter que fazer por onde. E, repito, a gente tem a arma do voto. E é agora, domingo que vem. Para o oráculo alfabético de Apolo, a gente vai ter a pedra Zalê mais Rapanta. O que isso quer dizer? Tempestades acontecem. Vai ser uma semana muito dura para o Lula, tá? Não vai ser uma semana fácil para o Lula. Não vai ser uma campanha fácil, não vai ser um resultado fácil para ele, tá? Ele vai precisar realmente se proteger, porque a gente já viu essa questão dos atentados lá no primeiro oráculo que eu li com vocês, né? Ou melhor dizendo, foi nas pedras dos dragões, né? Que a gente leu essa questão do Lula ter que se proteger. Não, foi no Lenormand que a gente viu isso, né? E aqui a gente tem essa mensagem de Apolo reforçando, vai precisar ele realmente se cuidar mais para poder se proteger, tá? Mas Apolo diz que mesmo com isso tudo, as coisas podem ter um bom resultado no final. Então a gente tem que confiar e tem que correr atrás, a gente tem que lutar, mesmo que o Lula não possa fazer a campanha dele da maneira que a gente gostaria que ele fizesse, a gente vai ter que fazer por ele, nas redes, conversando com as pessoas que a gente tem acesso, as pessoas que gostam da gente, para poder ouvir que esse disparato a gente não pode continuar vivendo. Para o Bolsonaro, a gente tem
não subestimem, tá, gente? A gente tem aqui a pedra de Gaia, que é uma pedra que fala que a gente vai colher frutos maduros do nosso labor, do nosso trabalho. Entretanto, a gente tem uma outra pedra aqui, chamada Tom Parosson, que fala de que amizades vão se distanciar do Bolsonaro. Então, mais uma vez, a gente tem aqui a mensagem que Bolsonaro plantou, ele está colhendo. Amizades vão se distanciar dele. Eu acredito que seja principalmente por conta dessa história aí do Roberto Jefferson, que agora vai ser, né, quem acredita mais, né, o gado mais bravo, vai agora partir com tudo para cima, né? Inclusive fazendo besteira na rua, né? A gente viu aqui que o Lula tá correndo perigo, inclusive. Mas as pessoas que têm um pouco de massa cinzenta na cabeça, as pessoas indecisas também, elas vão ver que, peraí, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Então, muita gente vai se distanciar e os mais próximos vão se apegar mesmo, tá? Como conselho para o povo, a gente tem aqui Faulus e a gente tem Moctus, tá? Que a gente tem aqui para o povo? Não adianta a gente ficar esperando acontecer, não adianta a gente calçar o salto alto e achar que a coisa já está resolvida, que não está, tá certo? A gente vai precisar trabalhar muito para poder mudar esse jogo a nosso favor. E mais, se não der certo, a tendência vai ser, vou culpar os deuses, vou culpar o destino, vou culpar, sei lá, a rebimboca da parafuseta. Mas não é esse o momento não, tá? A gente tem que trabalhar para poder fazer a coisa acontecer, que senão não vai acontecer e a gente depois vai ficar arrumando culpado, tá? Agora, quanto ao The Wild Unknown Archetypes Deck, a gente tem aqui para o Lula a carta do Self, mais a carta da semente. A dica aqui que pode ajudar ele nessa questão aqui é que muitos eleitores podem ir até ele, votar nele, justamente por identificação de quem ele é, né? Identificação do começo da história do Lula. Muita gente no país, né, tá passando por problemas, né, por necessidade, da mesma maneira que o Lula passou, né, na infância dele e tal. É importante ele bater nessa tecla, porque muita gente que vai ajudar ele são as pessoas que realmente estão passando por problemas da mesma maneira que ele passou, pessoas que sabem o que é fome, pessoas que sabem o que é a carestia. Então, isso vai ser um aliado para a campanha do Lula nessa reta final, e isso pode ajudar ele, né? Aí a gente vê aqui mais uma vez o Nordeste também, né? O peso do Nordeste, a semente que é a terra que ele nasceu, né? Enfim. Para o Bolsonaro a gente tem Ágape e o deserto. Mais uma vez aqui a gente vê que são justamente as pessoas que acreditam nessas besteiras que ele fala, essas questões ligadas à religião, né? Essa coisa de banheiro unissex, de mamadeira de piroca, essas coisas que eles falam é que continua ajudando ele na eleição. E mais uma vez a gente vê aqui, né? É o povo sem rumo, o povo baratinado, que vê ele como um mito, tá? Pessoas que estão desorientadas, que acreditam em qualquer besteira e que acham que ele realmente é um enviado de Deus para poder salvar o povo, né? Que está no deserto. Muita questão de fé aqui, tá? Muita questão ligada a essa questão, essa coisa religiosa e que ainda dá força para ele, nesses pastores, picaretas que a gente vê aí que está fazendo esse trabalho horroroso, né? Mas que para ele está sendo bom. Então essa questão aí ajuda o Bolsonaro ainda, e isso tem peso nessa fase aí dessas eleições. O conselho para o povo é para se deixar. A gente tem aqui a carta do rio e a da montanha. Então é hora de se lavar mesmo de todos os seus medos, tá? De todos os seus preconceitos. E é hora de você, assim como um asceta, né? Assim como Shiva, né? Subir a montanha e meditar. E olhar lá de cima da montanha, né? O que você está vendo que está acontecendo aqui?
né? Para você olhar imparcialmente, é para você realmente se desfazer de tudo que te pesa, né? De todas, vamos colocar de uma maneira alegórica, né? Mas você se despide de todas as suas roupas, de todos os seus preconceitos, de tudo que te pesa, e você olhar sozinho o que está acontecendo e tentar enxergar realmente o que você está vendo diante da montanha, para você poder fazer realmente criar o seu julgamento, tá? Mas é necessário que você veja com os olhos do coração também, se é isso que você quer para sua vida. As cartas do caminho sagrado mostram para o Lula que é hora realmente de se reunir com o grupo, né, que está apoiando ele, com essa aliança, para eles poderem fechar essa questão final, tá? Em busca dos objetivos maiores, né, para poder fechar essa campanha bonita, né? É para ouvir todas as partes, é realmente para poder traçar uma meta, e cabe também às pessoas participarem, né? A gente deixar bem claro que a gente também tá participando dessa história toda e ajudar a levar a palavra adiante, né? Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Para o Bolsonaro, a gente vê essa paixão toda e essa proteção que ele criou em torno dele, né? Esse aparelhamento todo que ele tem, porque o Charlie traz muita proteção, tá? Além dessa proteção que ele tem de tudo que ele aparelhou das instituições, a gente tem a proteção desse povo cego que fica guiando ele, né? Que fica seguindo ele, melhor dizendo, e que nessa semana realmente vai ser muito complicado para o Lula, que esse povo está descontrolado ainda mais. A gente vê principalmente com essa carta aqui do fogo, tá? Para conselho para o povo, é hora de se recolher mais uma vez, tá? Para ouvir, né? Mais uma vez uma carta aqui também de meditação. Para poder se entender melhor, a gente tem o escudo do norte, mas o bastão que fala. É hora de meditar. É hora de ouvir as pessoas, é hora de, mesmo que você saiba que a pessoa está totalmente errada, ouve tudo que ela tem a falar de maneira calma. Aí você depois fala, tá, agora é hora de eu falar, você quer me ouvir? E você passa tudo de uma maneira ponderada, sem perder a cabeça com a pessoa, sabe? É hora de usar a comunicação como uma arma positiva, para poder mostrar para as pessoas que o lado violento não é a gente, tá? Que a gente quer realmente manter a nossa democracia e trazer um futuro melhor para a gente, para as crianças e etc. Então, saiba utilizar a comunicação a seu favor. Não perca a cabeça. Converse com as pessoas que você sabe que vão te ouvir. Não adianta conversar com quem não está afim de ouvir, com quem já tem aquela cabeça formatada. Tá certo? Quanto ao Animal Totem Oracle Deck, que é o oráculo que eu criei, a gente vai ter aqui a carta da borboleta mais a carta do polvo, e estão ambas invertidas, tá? O que isso quer dizer, tá? Pro Lula, né? Melhor dizendo aqui, né? Começando pro Lula. É hora do Lula se mexer um pouco mais nesse final aqui de campanha, tá? Mesmo que se protegendo dentro de um casulo. Ele vai precisar mostrar que a campanha dele é alegre, mostrar que a campanha dele é bela, e mostrar que ele não está com medo disso tudo que está acontecendo, né? Como ele tem feito, mostrar que ele não está com medo dessa violência das pessoas, mas que ele quer trazer a beleza de volta, quer trazer essa liberdade de volta para o povo, né? Porque a gente passou 4 anos aqui, vamos falar a verdade, né? A gente passou 4 anos sabendo que a gente estava sob o jugo dessa galera doida aí. Ainda teve uma pandemia para completar essa história toda. Então, é hora do Lula mostrar que realmente ele tem força para reverter o jogo e que ele está querendo transformar o Brasil num país mais bonito, num país mais justo, num país mais belo, que é justamente o que a gente está procurando. E, assim, é necessidade que existe aqui, principalmente que a gente vê com essa carta do povo invertida aqui, que muitas vezes as coisas não estão muito claras na campanha dele. Ele precisa dar uns spoilers pra gente aqui, né? Mostrar um pouco, né? E as pessoas querem saber mais o que ele vai acontecer, principalmente o pessoal que mexe com
dinheiro, né? Quer saber quem vai ser o ministro da Economia, né? Essas coisas todas. Ele precisa dar mais segurança para essas pessoas para poder virar esse jogo aqui, porque a pessoa não está querendo mergulhar num oceano sem ver o que está fazendo, né? A gente sabe o que a gente está fazendo, mas tem gente que, né, se apega mais à questão financeira. E a gente precisa, por mais que a gente, né, pense diferente, a gente precisa também que essas pessoas estejam do nosso lado. Agora, vamos ver aqui para o Bolsonaro. Bem, para o Bolsonaro a gente tem aqui a carta do lagarto invertida, mas a carta do jacaré. 2 répteis, né? 2 reptilianos aqui. Sem brincadeira agora. Para o Bolsonaro ganhar, ele ia precisar trocar de pele. Vai ter que mostrar uma imagem diferente da que a gente tem dele, né? Para as pessoas que de repente ainda estão indecisas. Tá? Mostrar que ele não está envolvido naquela questão das meninas venezuelanas, que a gente não vai esquecer, tá? A gente não vai esquecer disso. A gente não vai esquecer que o Paulo Guedes quer diminuir nosso salário, tá? Mas ele vai ter que fazer um rebranding da imagem dele se ele quiser que as pessoas que ainda estão indecisas acreditem nele, tá? É importante falar que esses conflitos interiores que estão rolando aí nessa campanha contra o Bolsonaro, tá mostrando que ele é um hipócrita, estão deixando ele muito perdido disso tudo, tá? Então a campanha dele não tá, realmente está se perdendo, e ele não está fazendo uma campanha que está ajudando ele de maneira prática, não. Aqui eu repito, tá ajudando para essa galera que já ia votar nele de qualquer maneira, né? Essa gente já não tem mais salvação. Mas, por outro lado, ele é oportunista e ele acaba cavando oportunidades de conseguir virar o jogo, né? E eles jogam muito na véspera da eleição. Então a gente não pode a gente não pode diminuir, a gente não pode não acreditar nessa força que ele tem, principalmente nessa força de virada de última hora, tá? Porque eles conseguem sair literalmente das águas turvas e meter o carão e virar o jogo. Então a gente não pode descansar, a gente não pode menosprezar isso que ele tem. Agora, quanto ao conselho para a gente, para o povo, a gente vai ter a carta do esquilo e a carta da gralha invertida, tá? Não vamos florear as coisas, não, tá? Achando que mesmo que a gente eleja o Lula, vai ser tudo lindo, maravilhoso amanhã, não. A gente vai ter que ainda fazer boas reservas, tá? A gente vai ter que gastar com consciência, porque a crise não vai acabar da hora para outra, tá? Mas pelo menos a gente vai poder ter alegria, né? Assim como o esquilo, né? Ele vai catando as coisinhas, vai fazendo a reserva dele, vai ficando felizinho, vai, né? Se reúne com a familhinha dele e tá tudo muito bom, tudo bem e tal. Mas a gente vai ainda passar momentos complicados. Mas a gente pelo menos, né, vai poder ter um respiro se a gente conseguir fazer o que a gente quer. Então, vai catando voto, igual o esquilo cata a sementinha, vai catando aquela coisinha ou outra que você pode jogar para você poder fazer sua parte. O trabalho ainda não acabou para a gente, tá? Ainda é um momento de realmente de trabalho duro aqui para a gente, ainda não acabou mesmo. A gente ainda tem uma semana para poder fazer a coisa acontecer, tá? E junto com a carta do esquilo, né, como eu falei, a gente tem a gralha aqui invertida, e a gralha, ela é um agente da lei, tá? Da lei maior, não da lei dos homens. Então, a gente precisa realmente entender o que está paralisando a gente, entender os nossos medos, tá? Aprender com os nossos erros, ou seja, se você votou errado, você, né, você está do nosso lado, se você sabe que você, se você se arrependeu, né, de uma decisão errada e tal, enfim, é hora da gente respeitar as pessoas, porque quando a gente fala da lei divina, a gente fala de respeitar todas as formas de vida, respeitar os ribeirinhos, respeitar a natureza, respeitar as águas, respeitar
todos os povos, tá? Né, o povo da cidade, o povo da floresta, o povo né, que trabalha com agricultura, os sem terra, enfim, é a gente respeitar todas as formas de vida, é a gente ser ético, é a gente respeitar né, tudo isso. E a gente, para votar, a gente tem que pensar nisso, e a gente pode usar isso a nosso favor também, tá? Repito, não adianta falar com quem já está manipulado, mas com pessoas que realmente querem um bem maior, pessoas que entendem que do jeito que tá, a gente daqui a pouco não vai ter ar para respirar, água para beber, e nem que a gente nem quem ganha dinheiro vai poder fazer nada, porque ninguém come dinheiro ou bebe dinheiro, né? Então, para o tarô, a gente vai ter aqui para o Lula o 8 de ouros ou 8 de pentáculos, né? Mais o 4 de espadas. O que isso significa? Lula galgou um degrau bom na campanha dele, tá? Mas ainda não é o final, a gente ainda tem a eleição domingo. E o conselho que o tarô dá para ele realmente é refazer as energias, tá? Estudar o que precisa ser mudado nessa campanha, se proteger, repito aqui, tá? Se proteger para evitar essa violência toda que a gente está vendo aí, e dar vamos colocar aqui, dar essa, não vou dizer que é a bala de prata, a cartada final no debate, deixa isso pro sábado, né? Porque pode surgir de tudo na questão dessa sujeira que o pessoal do Bolsonaro faz. Mas o debate tem que ser assim, matador pro Lula. Então é hora dele realmente guardar as energias, ouvir todas as pessoas que estão ajudando na campanha, né, que estão fazendo a campanha com ele, que estão estudando os movimentos da campanha, para ele poder dar essa cartada no debate da Globo. Para o Bolsonaro, a gente vai ter aqui um rei de espadas mais um pajem de copas. A questão do Lula, ela diz muito sobre os outros, né, sobre o fora, que a gente tem 2 arcanos menores aqui, são questões de acontecimentos que inclusive não está decretado de vez. Mas do Bolsonaro fala muito sobre as pessoas, porque a gente tem 2 cartas da realeza aqui. Então, a gente tem aqui, nessa leitura do Bolsonaro, mostrando que ele tem ainda muito poder de mexer com as emoções desse pessoal que segue ele. Tá? Então, a gente não deve subestimar essa leitura dele, não. Tá? Ele ainda tem força para poder vencer, tá? Ele ainda pode mexer com os sentimentos das pessoas, e a gente sabe que o sentimento que ele mexe é o medo, e o medo é um sentimento muito poderoso, é um sentimento que mexe muito com as pessoas, porque fala de instinto para sobrevivência, e para sobreviver as pessoas fazem qualquer coisa, até de maneira irracional. Então não subestimem, façam a parte de vocês para a gente poder se livrar dessa coisa toda. Para o povo, a gente tem aqui um pajem de ouros mais um 10 de espadas, tá? É hora da gente realmente estudar, ver tudo o que está acontecendo e mostrar para as pessoas, né? Mais uma vez, mostrar tudo o que está acontecendo, mostrar as provações que a gente está vivendo, tá? Mostrar todo o estresse que a gente está vivendo e o que isso está causando na vida da gente, né? Doenças emocionais. Enfim, a gente está com um monte de craca aqui que a gente está precisando resolver. E é interessante a gente falar que, de repente, a gente parar para mostrar para as pessoas como é que era no passado. E mais uma vez eu falo aqui, né? A questão de falar com as pessoas que estão permeáveis para ouvir, as indecisas, ou até mesmo aquelas pessoas que apoiam Bolsonaro, mas que a gente sabe que gosta da gente, que vai ouvir a gente. Né, pessoas da família que querem o nosso bem. Para finalizar, a gente vai terminar aqui com a leitura das runas nórdicas, as runas Futhark. Para o Lula, a gente tem aqui, para a possibilidade do Lula ganhar, a gente tem Tiwaz mais Raido. Né, vou até ser bem breve, tá? Tiwaz, ela é uma energia de justiça, é uma energia de direcionamento, tá? É uma runa do deus Tyr, e Raido é uma runa de movimento. Então, a possibilidade aqui que as runas nórdicas estão dando são boas para o Lula, uma questão de realmente movimentar e
e pela justiça, pelo equilíbrio que a gente está vivendo, o Lula ganhar. Para o Bolsonaro, a gente tem o contrário, que a gente tem todas as invertidas, né? E a gente tem a alguiz invertida. A gente tem aqui, então, realmente dificuldades na campanha do Bolsonaro, tá? Inclusive, ele pode até inventar um novo atentado à facada, porque a gente tem Túrisas aqui, que é uma runa que fala sobre feridas com lâminas, com espinhos. Então, pode ser que tenha algum rolo desse aí, ou ele requentar esse assunto da facada, até mesmo acontecer até mesmo uma coisa de verdade, porque ele está desprotegido com Túrisas invertida e com alguiz invertido também. Então, de certa forma, ele está desprotegido e tudo pode acontecer, tá? Para o Lula está melhor aqui nas runas. E para o povo, a gente tem que saber se comunicar, que a gente tem Berkana invertida e mais Ansus invertida aqui. É hora da gente saber o que a gente quer alcançar, o que a gente quer colher daqui a alguns meses, né? Que gestação que a gente quer ver nascer o Brasil daqui a alguns meses, né? Então a gente também tem que levar a verdade para as pessoas, a gente tem que saber se comunicar com as pessoas. E eu repito, comunicação é falar e é ouvir, para a gente poder chegar num diálogo, para poder ter um entendimento, tá certo? Bem, essa é uma mensagem, eu tentei passar o mais resumido possível para ficar menos longo do que já está, né, do que ficaria o vídeo, mas é só uma mensagem rápida aqui para a gente poder ter uma ideia do que está rolando e do que pode acontecer. Se você quiser agendar uma consulta comigo, para a gente ver uma leitura bem completa para você em qualquer um desses oráculos aqui, me chama no WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, que a gente agenda um horário bacana para você, tá? Do jeito, com o oráculo que você quiser ou com vários oráculos. É isso, tá certo? Essa semana do Dia das Bruxas e das eleições, se cuidem, tá certo? Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa o comentário aqui também para o vídeo ficar mais movimentado e chegar para mais pessoas. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.